Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos a este canal do YouTube que tem como missão principal evangelizar. Hoje nós estamos aqui com o diácono Giovanni, ele que veio falar de uma das parábolas de Jesus Cristo. Jesus Cristo que evangelizou muito usando as parábolas. No Evangelho, há aproximadamente 60 parábolas. Significa um terço das palavras de Jesus. Um meio simples que ele usava para evangelizar, mas que evangelizava tomando como base a época, como o povo vivia, o que fazia. E o diácono Giovanni aqui nos traz a graça de falar sobre uma dessas parábolas. A parábola que ele gosta mais, foi o que eu disse. Diácono, fale da parábola que você gosta mais. Qual é a parábola que nós vamos ter a graça de ouvir a sua reflexão? É a parábola que Jesus utilizou para apresentar o infinito amor do Pai, a apresentar a figura misericordiosa do Pai, que é conhecida por nós como a parábola do filho pródigo, mas que São João Paulo II dizia que o termo mais adequado seria mesmo a parábola do Pai infinitamente misericordioso. Então, esta é a parábola que eu gosto mais porque nos mostra o quanto nós muitas vezes nos afastamos de Deus, mas esse Deus não se cansa e nem descansa em nos buscar e em nos esperar, com o coração cheio de expectativa, aguardando o momento em que queiramos voltar. A parábola já inicia, Pai, dei-me o que me pertence, né? Exatamente. Para mostrar que não existe pecado que Deus não possa perdoar. Jesus conta essa parábola exatamente começando pela atitude do filho que se dirige ao pai, não é nem o filho mais velho, é o mais novo, se dirige ao pai dizendo: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. Herança, a gente só consegue quando o pai morre, né? Exatamente. O pecado se torna grave por isso, porque o filho tem uma atitude como se dissesse: Pai, para mim o senhor está morto. Da sua parte, agora só me interessa a parte da herança que me cabe. Dá-me a herança, porque eu quero ir, né? Então ele vai, poucos dias depois, junta tudo aquilo que o pai lhe deu como parte da herança e vai embora. E lá esbanja tudo, e como o evangelista vai dizer, numa vida desenfreada. Quando tudo acaba, o texto vai dizer que houve uma grande fome naquele lugar distante para onde ele tinha ido. E ele passou a passar por necessidade no singular. Observemos bem esse detalhe. Já verifiquei em várias traduções, na da Ave Maria, por exemplo, vai dizer que ele começou a passar penúria, e não por penúrias, mas sempre, mesmo que mude o termo, mas é no singular. Por quê? Porque chegou um ponto em que ele se afastou tanto, e depois de esbanjar tudo aquilo que ele pediu como herança, e o que é que nós temos de herança de Deus? O que foi que Deus nos deu? E que, como nós também, tudo pertence a Ele, mas que num determinado momento nós podemos pedir a Deus que deixe sobre nosso controle, para que a gente possa fazer dela o que quiser. A vida. A vida. Porque a minha vida, reconhecida como dom de Deus, é para ser vivida diante dele e em conformidade com a sua vontade. Mas de repente eu posso sentir que aquele relacionamento com Deus, aquele estar voltado para ele, andando na sua presença, dentro da sua vontade, de repente pode me levar a me sentir como num estado de opressão, e eu anseio por liberdade. E aí eu peço, numa forma de dizer, eu decido pegar aquela vida, aquele dom, e ir viver do jeito que eu quero. Como o texto vai dizer, de forma desenfreada. Mas depois o texto diz que houve uma grande fome. Aí é onde está a fome, uma grande fome naquele lugar.
o lugar para onde ele foi, o lugar para onde ele se dirigiu, um lugar longe do Pai. E aí ele passou a ter necessidade no singular. E foi procurar a ajuda de um homem do lugar que lhe mandou para o campo cuidar dos porcos. Para um judeu, era algo o mais baixo que poderia ser. Alguém cuidar dos porcos. O que leva a crer que ele foi para um lugar fora do país de Israel, porque os israelitas não criavam porcos. Então ele foi para um lugar saiu fora mesmo do alcance, saiu do meio do povo de Deus, do meio do convívio daqueles que tido como filhos de Deus. Então, qual a necessidade e qual a fome? O texto vai dizer que ele queria comer a comida dos porcos, mas nem isto lhe era concedido. lhe era concedido. Então, quando se pensa só na dimensão natural do alimento para o corpo, se poderia pensar, o que ele comia então? Que era pior do que o que os porcos comiam e que ele queria comer a comida dos porcos. Aí é onde vai o sentido teológico. A fome não era a fome de um alimento material, era a fome de amor. E por isso que a necessidade ela não é elevada ao plural, porque ela é a única. É a fome única e exclusivamente de amor. Então, o que era que ele queria daquele moço que lhe deu o emprego? Ele queria o mesmo cuidado e a mesma atenção, o mesmo interesse que ele tinha pelos porcos. E nem isso ele tinha daquela pessoa. Ou seja, amor, cuidado, atenção, carinho. Ele lembrou, caiu em si e lembrou. Na casa de meu pai, os empregados têm tudo que eu quero aqui, que eu preciso aqui. Tudo em abundância. Não só alimento, mas alimento espiritual, cuidado, né? Nessa pessoa, nesse filho pródigo, está a humanidade inteira. A humanidade inteira que tantas e muitas vezes se afasta de Deus. Mas num determinado momento o ser humano se lembra. Deus cuida de tudo. Todas as coisas da criação têm o cuidado de Deus. A planta tem a chuva, tem a terra, tem o insumo, tem tudo que ela precisa. Os seres vivos que povoam os mares, as aves do céu, todos eles são cuidados por Deus. Por que eu me deixei escravizar buscando no mundo, nas coisas do mundo, a minha realização? Aí vem um processo de conversão, de retorno, né? Aí é quando ele toma a decisão de voltar. E aí ele comete mais um pecado que muitas vezes passa despercebido. É quando nós mesmos decretamos na nossa vida que somos um caso perdido. Quando desconfiamos da misericórdia de Deus. Ele queria ser tratado pelo menos como um empregado, né? E disse no seu discurso que ele preparou, ele disse e foi a outro: eu não mereço ser chamado mais de teu filho. Eu não mereço ser tido mais como teu filho. Trata ao menos a mim como um dos teus empregados. Ou seja, trata-me ao menos como qualquer uma das tuas criaturas. O que eu quero é voltar. Eu fiz uma reflexão, pensando nesse retorno, desse menino de Lucas que retorna, sempre decorando o que queria dizer para o pai. O que eu falei? Pai, tal. Eu até fiz uma comparação, não sei nem se cabe, é quando a gente se decide por se confessar. O que é que eu vou dizer? Aí fica treinando, né? Treinando. E rememorando, né? Rememorando. O chamado exame de consciência. Né? E aí, quando ele chega lá, a atitude do pai? Interessante é essa. O mais belo é a atitude do pai. Porque, geralmente, quando você está voltando para casa, a coisa que você mais anseia é ver a sua casa, sentir que está perto, que está chegando. No entanto, o texto diz que não foi ele que viu primeiro o pai o viu primeiro. O que significa que aquele pai que um dia viu a silhueta do seu filho se afastando, diminuindo, até desaparecer naquela estrada, não desgrudou daquela estrada. Ele ficou ansioso esperando o dia em que novamente aquela silhueta poderia aparecer e vir ganhando forma e crescer até chegar. Aí depois tem o abraço, a reconciliação. Antes disso tem uma outra coisa que nós podemos pensar. O pai não foi buscar, porque o pai não invade e não destrói a nossa liberdade. Isso. Ele espera a nossa decisão de voltar. E quando ele está a caminho que se torna visível para o pai não aguenta esperar, o pai corre ao seu encontro.
E ele começa o discurso que ele tinha idealizado. Mas ele só consegue a primeira parte do discurso. O pai já o abraça, o enche de beijo e começa a restituir tudo aquilo que ele havia perdido. Que ele havia deixado, né? Tragam a melhor túnica e vistam meu filho. Coloquem um anel no seu dedo. Ele está de volta à família. Vínculo familiar. Ele está de volta à família. Coloque uma sandália nos seus pés, porque quem anda pé descalço são os escravos. E este é meu filho. Matem um novilho gordo e vamos festejar, porque este meu filho estava morto e voltou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Então, para finalizar, nós temos aí também uma outra atitude, a atitude do filho mais velho, né? Sim, a atitude do filho mais velho, que também nos questiona muito, porque muitas vezes nós podemos inflar o nosso ego e pensar como o filho mais velho, que disse sempre ter estado com o pai, mas parecia não o conhecer, porque não reconheceu que aquele estado de festa, com certeza, a casa tinha se tornado um estado sombrio e de tristeza com a partida do irmão, e desde então, ao voltar e perceber aquela festa, ele poderia muito bem atinar que se estava tendo festa é porque o pai tinha recuperado o filho perdido. No entanto, ele precisa chamar um empregado e perguntar: o que está acontecendo? Significa que ele, quando o pai não espera e nem o manda chamar, o pai sai e vai ao encontro dele para convencê-lo a entrar também na sua alegria. Também o pai não pega pelo pescoço. Não pega pelo pescoço. Ele é que começa a jogar no rosto do pai o seguinte: eu sempre estive contigo. Esteve. Nunca desobedeci nenhuma ordem sua. Qual é o filho que nunca desobedeceu uma ordem do pai? Será que ele nunca desobedeceu mesmo? E tu nunca me destes um cabrito sequer para festejar com meus amigos. Será que esse cabrito nunca foi dado mesmo? Porque ele estava com raiva. E a raiva nos cega. Nos cega não só a vista do físico, mas cega também a visão da nossa consciência. Tanto é que o pai não leva nada em conta e diz: filho, tu sempre estás comigo. E tudo que é meu é teu. Era preciso alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e voltou a viver. Estava perdido e foi encontrado. O texto também deixa na penumbra se o filho entrou ou não. Se o filho mais velho entrou ou não na festa. Para nos mostrar também que muitas vezes esta nossa atitude, essa nossa atitude de nos colocar como aqueles fariseus, que enquanto os pecadores se aproximavam de Jesus para o escutar, eles se aproximavam para criticar. Quantas vezes nós não somos também como aquela música que diz: Senhor, sou humano demais para entender que aqueles que tu tomas pela mão, eu não quero nem do meu lado. Será que muitas vezes nossa atitude também não é a do irmão mais velho? Será que nós estamos dispostos a entrar na alegria do Pai por cada irmão que estava perdido e voltou? É a reflexão que a gente faz. O que eu tenho feito com esta herança? Que Deus me dá a liberdade e na hora que eu quiser pedir, e veja que o Pai não se recusa, Ele pede, o Pai dá. O que nós temos feito da nossa vida? Onde nós a temos vivido? Longe ou perto de Deus? E se longe, já estamos no caminho de cair em si e tomar o caminho de volta. Por isso que essa parábola é tão belíssima. São reflexões que o diácono colocou muito bem, que nos chama a atenção, né? O diácono, certamente, nem eu, temos essa resposta. A resposta vocês vão encontrar na reflexão individual de cada um. Porque, como diz o diácono, Deus nos dá liberdade até para pecar, como deu a liberdade pro filho mais novo que pediu a sua herança. Então, que cada um de nós possa refletir nesta parábola e nos colocar: somos o filho mais novo? Somos o filho mais velho? Se somos o mais novo, como é que nós estamos
Onde é que nós estamos? Perto, longe, já voltando, já abraçando o pai, já recebendo o anel, a sandália e a veste? Ou se somos um filho mais velho? Ou se estamos cumprindo aquele mandato de Jesus, sede misericordiosos como vosso Pai Celeste é misericordioso. Isso resume toda a nossa conversa, toda a nossa parábola. Vocês gostaram, meus irmãos? Se gostaram, deixem o seu like, deixe a sua opinião, deixe a sua sugestão, porque se assim o fizerem, o YouTube vai entender que esta conversa, essa entrevista foi muito boa e vai me colocar à disposição de mais pessoas. Fiquem com Deus. Muito obrigado, Diácono. De nada, eu que agradeço a oportunidade de cumprir esta que é a missão de todos nós batizados. Ele já é evangelizar. Ele já é nosso freguês e vai continuar sendo. Muito obrigado.